Olá, uma ótima semana para vocês, um ótimo dia, que Deus os abençoe e os guarde. Convido vocês a pegarem as suas Bíblias e abrirem no capítulo 41 do livro do profeta Ezequiel. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Hoje eu quero orar aqui por dois pedidos de oração. Um pedido de oração é pela Girleide. A Girleide pede oração por sua família, para a libertação e também por sua saúde. Ela pede que Deus liberte a sua família, que a sua família seja uma família liberta pelo poder de Deus. Estarei orando aqui pela Girleide, por esse pedido, e também pelo pedido da Rosemary. A Rosemary, ela pede oração por seu esposo, Aguinaldo César. Estarei orando aqui por esses dois pedidos de oração e também quero orar pela sua família. Vamos, então, a esta oração. Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, mais um dia de vida o Senhor nos concede. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Pai querido, estou com dois pedidos de oração aqui em minhas mãos. O pedido da Girleide. A Girleide pede aqui, Senhor Deus, uma libertação para a sua família. O Senhor sabe o que ela pede nesse pedido, Senhor Deus. O Senhor sabe o desejo do coração da tua filha. E também, Senhor Deus, ela pede por sua saúde. Ó Deus, que o Senhor possa realizar os milagres conforme a tua vontade na vida da Girleide, Senhor Deus. Toma a tua filha em tuas mãos. Também tenho aqui em minhas mãos o pedido de oração da Rosemary, Senhor Deus. Ela pede também oração pelo seu esposo. O seu esposo, ela também quer ver ali, Senhor Deus, o seu esposo entregando a vida ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, ela pede oração aqui pelo Aguinaldo César. Senhor Deus, eu não sei quais são os pedidos mais que há no coração dessas duas filhas do Senhor. A Rosemary, ela pede oração pelo seu esposo Aguinaldo César e também aqui a tua filha, a Girleide, que pede oração aqui pela sua família e por sua saúde. Pai querido, eu coloco no teu altar esses dois pedidos nesta manhã, e que o Senhor possa atendê-los conforme a tua vontade. Há também outras pessoas mais, Senhor Deus, que estão aqui estudando a Bíblia todos os dias comigo e que ainda não manifestou aqui o seu pedido de oração. Mas o Senhor conhece, Senhor Deus, quais são os desejos, quais são os milagres que o teu povo precisa. Realiza-os conforme a tua vontade. Ó Deus, agora vamos estudar a tua palavra, continuação do estudo de ontem, e que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que possamos compreender e assim colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Visão do Templo, parte 2. Queridos, ontem no capítulo 40, eu falei para vocês que o capítulo 40, ele começou ali no capítulo 40, começou ali no versículo 1, falando de uma data, e o capítulo 40, na verdade, o 41, o 42, são continuação de um mesmo capítulo. Por isso que eu dei aqui a visão do templo, parte 2. Então, verso 1, então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados. De um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados. E a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada. Vou parar um pouquinho aqui e quero mostrar para vocês como que Ezequiel está vendo essa visão. Ezequiel está vendo aqui provavelmente um anjo fazendo essas medidas. É interessante que talvez Ezequiel esteja ouvindo o anjo pronunciar cada detalhe desta construção desse templo. E aqui, queridos, você vai perceber que ele não vai falar da Arca da Aliança, ele não vai falar do véu, que lá na tenda da congregação, ali no tabernáculo, que ele diz aqui, muito interessante, que lá existia
que ele fala que era a largura do tabernáculo, lá existia o véu, lá existia o véu que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, e lá também existia a Arca da Aliança. Aqui ele não pronuncia isso. Aqui ele não fala, nem no capítulo 40, nem no 41, e ele também não vai falar aqui no capítulo 42. E quando ele fala penetrou, mediu o pilar da entrada, ele está falando que o anjo entra lá dentro, no lugar do Santo dos Santos. Então, essa visão aqui já é do lado do lugar do Santo dos Santos. Então, o templo ele tinha dois compartimentos, o lugar dos santos e o lugar do Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo. Aqui é a visão que ele está vendo hoje, a visão do Santo dos Santos. E ele não entra lá. Interessante que ele não entra lá. Quem entra lá é o anjo. Ele diz aqui no verso 3, penetrou. Ele não está falando eu penetrei, ele falou penetrou. Penetrou significa que alguém entrou no lugar santo dos santos. E aí, no verso 4, ele vai falar que esse lugar é o Santo dos Santos. Aqui, queridos, nós vamos olhando as medidas, como que foram. Aqui ele foi ouvindo e foi escrevendo todas as medidas, tudo explicitamente correto, tudo do jeito que ele foi ouvindo, ele foi escrevendo. Assim, versículo 13, olha o que diz o verso 13. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento. Côvados era o tamanho de um antebraço de um homem, tá? Cerca de 50 centímetros. Assim mediu o templo 100 côvados. 100 côvados, ele está falando aqui de 50 metros de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. Ou seja, tudo foi explicitamente feito do jeito que ele viu. Aí, o verso 15, também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias, uma de outra parte, 100 côvados. O templo, propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados, eram planos. Então, ele está vendo todas as medidas conforme Deus foi passando para ele através do anjo ali. Então, queridos, por que eu quero que vocês prestem tanta atenção nesses detalhes? Por quê? Porque tudo para Deus tem ordem e decência. Tudo para Deus é do jeito que ele pede. Observe como ele deu para Noé as medidas da arca. Lá no livro de Êxodo, quando ele chama Noé para a construção da arca, ele diz que Noé achou graça diante dos seus olhos, lá no capítulo 6. E, então, ele dá para Noé as medidas da arca. E essas medidas da arca, queridos, era para a segurança de Noé. Noé precisava seguir à risca tudo o que Deus pediu. Então, aqui está aqui a medida da arca. Depois você lê com carinho no capítulo 6, a partir do verso 11, quando Deus anuncia o dilúvio, aí ele fala, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, calafetarás. Aí ele dá as medidas, como ele tem que fazer aqui a arca. Observe, se Deus deu a medida, não era para o homem fazer do jeito que ele queria, tinha que fazer do jeito que Deus estava pedindo. Se Deus pede para que Ezequiel, que ele pudesse aqui, queridos, pegar e marcar, escrever todas as medidas que foram postas aqui, é porque elas tinham que ser seguidas à risca. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de ordem e de decência. Deus é um Deus que, quando ele fala, tem que ser cumprida do jeito que ele pede. E aí eu vejo muitas pessoas usarem a palavra, usarem a Bíblia, apenas como um amuleto. Tem pessoas que fecham os olhos e procuram uma passagem bíblica e diz que Deus está falando com ela. Tem pessoas que vê o texto dizendo aqui que aquele que não cumpre os mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável. Até a sua oração, ela é desprezível, conforme diz a palavra do Senhor. O que Deus está falando? Deus está falando claramente, se você quer realmente fazer a minha vontade. Esse texto que eu acabei de falar para vocês aqui está em Provérbios, eu quero repetir ele para você, eu quero ler isso para você. Não é
coisa da minha cabeça. Eu vou ler de novo esse verso para que você preste atenção no que está escrito aqui, olha só. Capítulo 28, versículo 9 do livro de Provérbios. O que desvia, o que não tem vontade, o que não pratica a vontade de Deus, aquele que desvia os seus ouvidos da Torá, da palavra, até a sua oração será desprezível, nojenta. O que Deus está falando? Você quer orar? Você quer fazer a minha vontade? Pratique aquilo que eu peço para você. Então, a palavra de Deus, ela não está aqui apenas para que você leia como se fosse um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que restaura você. A Bíblia é um livro que coloca a sua vida, o seu casamento, tudo em ordem. Aqui há o poder de Deus dentro desse livro sagrado. É Deus dizendo para mim e para você, filho querido, se você seguir à risca o que eu fiz, o que eu peço para você, sabe que você terá uma vida santificada ao lado de Jesus. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia, para que a gente possa saber qual é a vontade desse Deus maravilhoso, para que ele possa, então, um dia nos levar para morar com ele nas mansões celestiais. O povo de Israel foi parar no cativeiro, sofreu, muitos morreram, porque tinha o livro, tinha a Torá, tinha a palavra nas mãos, e não usaram, e não pregaram. Há um verso bíblico muito interessante, que eu quero terminar aqui o estudo de hoje, lendo esse verso com você. Aqui, a palavra de Deus, ela é clara em dizer para mim e para você, o capítulo 4 do livro de Oséias, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, o sacerdote tinha como obrigação explicar a palavra para as pessoas, mas ele se negou, ele não falou, ele não explicou, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da Torá, da minha lei, da minha vontade, diz o Deus Todo-Poderoso, também eu me esquecerei dos teus filhos. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia, ela não pode ficar na sua casa aberta no Salmo 91, achando que só porque está aberta aí na sua casa, Deus vai fazer o milagre. O milagre só é cumprido quando você estuda a palavra do Senhor, detalhe por detalhe, prestando atenção, porque tem aqui a ideia do autor, tem aqui o que aconteceu na época, as questões culturais que está impregnado, que está aqui dentro da Bíblia. Nós precisamos fazer análise dos textos bíblicos para que Deus, então, possa falar ao seu coração. Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia. Deus é um Deus de ordem e Ele espera que você cumpra as suas ordens, para que você e eu possamos para que eu e você possamos cumprir as suas ordens. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Convido você amanhã a estar comigo aqui, novamente, estudando a palavra do Senhor. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.